Livros, banda desenhada, cinema, eventos, críticas e derivados. São os rascunhos de Cristina Alves. Boa tarde. De origem brasileira, André Diniz, o convidado de hoje, reside atualmente em Portugal. A sua presença no nosso mercado tem-se tornado cada vez mais evidente, com livros publicados através da Polvo e da Lavoar. Mais recentemente, está nomeado para o galardão anual BD Comic Con de melhor álbum. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Vou começar com uma pergunta recorrente, mas fundamental. Como tiveste contato com os quadrinhos e de que forma se despertou o interesse para passar a criá-los? Bom, isso eu brinco que foi um vírus que nasceu ali comigo, né? Mas não é muito diferente da... Acho que essa vai ser a minha resposta menos interessante, porque costuma ser geralmente a mesma resposta de quem dedica a vida ao quadrinho, né? A banda desenhada, né? Porque um país como Portugal e como o Brasil é uma paixão inexplicável, né? Porque não é pelo mercado, né? Não é por nada. E foi desde cedo, antes de eu saber escrever, né? Eu já fazia ali as minhas BDs. Parece que foi uma forma ali que eu encontrei de me expressar, de me comunicar com o mundo, né? E eu não tinha colegas de escola que fossem leitores de BD, eu não tinha ninguém em casa, né? Assim, foi mesmo uma coisa, era muito um mundo meu bem à parte, né? Talvez até por isso, ou isso passou a ser um traço da minha personalidade, ou isso me atraiu, né? Mas esse reduto, né, de ter o meu mundinho à parte. Quando é que começaste a produzir? Desde sempre. Mas Sim. Imprimir, queres fazer isso como profissão? Eu coloco 1994 como, né, esse começo, porque foi quando eu tive os meus primeiros leitores, né? E foi quando eu comecei a fazer meus fanzines, né, em fotocópia. E na época eu não continuava sem conhecer ninguém que fizesse, não tinha muito assim, e queria tirar da gaveta e fiz em fotocópias, colocava nas lojas ali que eu conhecia para distribuição, né, gratuita, né? Eram edições muito simples. E isso foi minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado. Foi maravilhoso. Portanto, foste aprendendo contigo próprio, experimentando várias coisas e várias histórias. Sim. Vendo a reação, né, as primeiras reações, né, das primeiras críticas, os primeiros elogios, né? E dos anos 90 até agora, o mercado tem sofrido diversas alterações. Falaste ainda agora que não conhecias na altura ninguém que lesse banda desenhada, que pelo que eu percebi também não havia muita banda desenhada disponível. Quais as diferenças fundamentais do mercado na altura e agora? Olha, eu comecei com aquelas influências básicas ali no Brasil, né? Que muito Turma da Mônica era o que eu li ali no começo, né? Já alguma coisa do franco-belga que não era muito comum no Brasil, né? Tintim, principalmente. Mas aí teve um momento ali que isso, quando eu comecei mesmo a produzir ali as minhas BDs, isso foi no meados dos anos 90, que era um período das trevas da BD no Brasil, né? Um modelo de mercado que havia lá tinha acabado por completo, não havia nada sugerindo que fosse ter esse cenário de hoje, e as publicações eram escassas, né? Então, o que tinha ali ainda acontecendo, Laerte, Angeli, era fruto dos anos 80, né? Então, e muita influência eu encontrei justamente em edições portuguesas que chegavam lá, Meribérica, Liber, né? É interessante, porque hoje eu vejo que muitos portugueses liam edições brasileiras, né? E a minha base foi muito da BD europeia, principalmente, que me chegava através de edições portuguesas, né? E para alguém que começa agora a produzir, existirão mais possibilidades ou será mais difícil destacar-se no meio de tanta gente a criar banda desenhada?
Por um lado, sim, você precisa achar o seu espaço, né? No Brasil, hoje, né, aqui em Portugal está um cenário interessantíssimo, né? No Brasil, até pela quantidade, né, né, pela população maior e tudo. Certo, claro. Você chega num evento ali e tem 500 autores, entendeu? Assim, né? E hoje a gente está na internet vendo, o leitor está vendo o que se faz no mundo inteiro, né? Então, por um lado, claro, você tem que dizer o que veio, né? Por outro, a garotada começa hoje, com 20 anos de idade, começa com uma maturidade, uma quantidade ali de referências assim, que era inimaginável na minha época, né? Se você for ver o que eu fazia com 20 anos de idade, o que essa moçada faz hoje, é uma vergonha, é uma humilhação, então é muito bonito de ver. E a gente está na época do nicho, né, de você encontrar o seu leitor, então... Ninguém vai chegar aqui, né, e ser um popstar. É difícil isso, né? Mas você tem hoje todo o caminho ali para encontrar os seus leitores e amadurecendo o teu trabalho, tal. Então, é um momento fascinante para as BDs. Né? Atualmente, os seus trabalhos podem ser encontrados em várias línguas, não só em francês e em inglês, mas bastante fora do mercado brasileiro. Como conseguiste estabelecer contactos para outros países? Olha, foi uma experiência, assim, muito curiosa, porque eu cheguei até 2010, eu já tinha publicado vários títulos, e aí eu lancei o Morro da Favela, no Brasil, que foi a biografia do fotógrafo Maurício Hora, né, do Morro da Providência. Ele tem uma história de vida incrível, né, assim. E eu imaginei que tinha ali um potencial para sair, né? Por mais que eu não tivesse uma cara ali, né, da BD comercial, mas eu já sabia ali que poderia ter um gancho, né, para ter um interesse lá fora. E eu mandei uns e-mails para algumas editoras em inglês, né, fiz aquilo que eu mesmo não acredito, né, escrever no escuro ali para a editora. As editoras todas recebem centenas, né, de e-mails por dia, né? Mas aí fiz e escrevi uma mensagem ali em francês, né, para tentar o mercado franco-belga, mas ao mesmo tempo sem acreditar muito. Então eu escrevi em português e eu não sabia nada de francês na época. Aí traduzi via Google Translator, olha que absurdo, né? Aí vi o resultado, que eu não entendia nada, mas aí eu traduzia de volta para o português, o que mudava muito eu simplificava. Certo. Então no final tinha uma mensagem ali, né? Eu me chamo André, eu sou brasileiro, eu faço BD, né? Bem primária. Básica. Bem básica, né? E por incrível que pareça, né, a de Rondanlot, uma pequena editora francesa que realmente, né, tem uma linha ali até bem próxima ali desse título, entrou em contato e nós ficamos, né, interessados em publicar, ficamos 6 meses trocando mensagens, acertando o livro via Google Translator, porque a editora só falava francês. E nesse meio tempo, a própria editora que publicou no Brasil fez contato com uma editora inglesa que se interessou e tive a felicidade assim, enorme também de chegar à editora Polvo, né? Que hoje o Essa foi pelo Festival Beja, certo? Essa foi foi antes do foi antes de eu ir ao festival, foi pelo queridíssimo Paulo Monteiro, duas figuras que viraram amigos muito queridos mesmo, né? O Paulo Monteiro eu tinha conhecido no Brasil e quando eu vim aqui eu falei, né, com ele que viria e tal, e ele me colocou em contato com o Rui Brito da Polvo. Sim. Que se interessou e foi uma parceria que deu muito certo, né? Eu tenho com a Polvo hoje o que eu não tenho que eu não consegui com nenhuma editora do Brasil ainda. Essa parceria ali de publicar vários títulos, né, um atrás do outro, né? Sim, praticamente tudo o que tens publicado cá em Portugal tem sido pela Polvo, excepto o Idiota. Sim. Pela coleção de novelas gráficas. Vivendo mais recentemente em Portugal, que diferenças tens sentido entre os dois mercados? Não só a nível de dimensão, mas como a nível de visibilidade? Bom, a verdade, para falar das outras diferenças, a questão do tamanho né, de cada população, cada país, diz muito, porque há coisas ali... Eu acho que as diferenças ali são questões que
No Brasil se possibilita pelo número de pessoas, e aqui não. Certo. Como, por exemplo, há uma grande quantidade de títulos independentes, né, feitos pelos próprios autores, que não vai, de repente, para a principal livraria, mas são vendidos nos eventos. E aí tem muito evento e muito público por causa da quantidade de gente, né? O crowdfunding, né, o financiamento coletivo, também é possível por haver muitas pessoas, né? Se a gente for descontar isso, é muito próximo, muito parecido até o momento, né, atual daqui e lá. O que eu sinto uma diferença maior Olha, e sem querer, já estou até fazendo um elogio aqui, né? A gente está aqui conversando, é justamente isso. No Brasil hoje há uma explosão de não só de pessoas fazendo, mas de pessoas falando, divulgando, entendeu? A quantidade de podcasts e blogs e perfis no Instagram. Há um tempo atrás a gente conhecia todo mundo, hoje é impossível, né? Canais no YouTube, é uma quantidade muito grande, né? E eu vejo que aqui não acompanhou tanto, né? Talvez seja essa a única diferença, né? Que, claro, a quantidade lá também justifica, mas mesmo proporcionalmente aqui talvez esteja faltando, eu sinto um pouquinho de falta, né? Mas a tua presença em Portugal tem outras vantagens para além de poderes mais facilmente publicar em Portugal. Serve também como ponto para os restantes países da Europa. Tens criado algumas oportunidades dada a tua localização corrente? Sim. Isso está a ser fantástico também, né? O Morro da Favela, né? E ano que vem sai o Olimpo Tropical em Polônia, né? E eu conheci a pessoa que fez a ponte, eu conheci no Festival de Beja, entendeu? Então é fantástico. Para o brasileiro é interessante, né? Porque nós moramos num país que é um continente, né? E acaba ficando muito isolado em si, né? E aqui essa transição, né, da gente estar aqui, mas ao mesmo tempo você está em Portugal, mas está na Europa, por mais que tenha 1 milhão de línguas, né, diferentes aqui nesse aspecto, para a gente é curioso também, mas esse trânsito assim é muito simples, é muito fácil, é muito natural, né? Isso é fascinante, né? Isso é fascinante. Passando para os álbuns que produzes, e claro, eu vou falar especialmente daqueles que tive a oportunidade de ler, as histórias que escreves passam-se muitas delas nas favelas. Rapidamente recordo Que Deus Te Abandone, onde casas desmoronam, mas ninguém quer ajudar um mau vizinho que se pensa ter morto o outro. Morro na Favela, centrado em Maurício Ora, um fotógrafo que centrou o seu trabalho fotográfico nas favelas e assim deu a conhecer ao mundo a própria realidade. Ou Olimpo Tropical, que deriva do Morro da Favela. Porquê este cenário recorrente? Olha, eu vou falar uma coisa muito curiosa, assim. Se eu vejo ali um filme falando sobre o tráfico na favela, sobre esse lado ali, assim, e tal, eu dificilmente eu vejo, às vezes eu tento e paro, e é uma coisa que realmente mexe muito comigo. Eu saí do Rio em 2003, entendeu? E depois fui mudar até chegarmos aqui em 2016. Então é engraçado, talvez eu não... O Morro da Favela, não sei, mas uma BD como Olimpo Tropical, por exemplo, que especificamente, né, ali a história se passa dentro da questão do tráfico. Sim. Eu escrevi, mas talvez eu não comprasse para ler. Certo. Enfim. Sim, é uma história algo pesada, apesar da forma como é contada, não transparecer tanto esse peso. Ou seja, eu li bem sem me sentir assoberbada pelas questões. Ali, na verdade, né, nessas 3 histórias, passadas na favela, está o que eu sempre busquei ali, um relato humano, né? E tudo começou ali com o Morro da Favela, né, que eu conheci o Maurício Ora, né, e fiz logo essa proposta inusitada, né, liguei para ele, o que você acha, né? Meu cunhado me falou um pouco dele, né, eles eram amigos, e liguei e fiz essa proposta. O que você acha da gente contar a sua vida, né, numa BD? E ficou aquele silêncio ali por uns instantes, né, do outro lado da linha, até que ele falou, tá, por que não, né?
E foi para mim, assim, foi um antes e um depois para mim, porque sou do Rio, né? Nessa época eu já estava morando ali na Serra, mas eu saí do Rio com 28 anos, eu continuei frequentando ali o Rio toda hora, e eu nunca tinha estado numa favela, né? E a questão é o seguinte, eu não sou um príncipe que nasceu trancado, né, num castelo. Isso é uma dinâmica ali da cidade, né? É uma cidade extremamente dividida, né? Assim, o Brasil tem um apartheid social mesmo, né? E às vezes até você não concordando com isso, quando você vê, você está dentro, né? Tanto pela criminalidade, como até, por exemplo, né? Estudei escola particular, então não tinha colegas da favela. No bairro, né? Tudo te leva a isso. E estando ali com o Maurício, ele me levou várias vezes para passear por lá, né? Tive aquilo tudo que a gente conhece de uma forma, né? Ali pelo jornal, pelo noticiário, né? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ver, né? Torna-se mais real. Muito real, com 1 bilhão de nuances, né? E aí, para quem escreve história, isso é tudo, mais até do que a questão principal. Tive muitas surpresas positivas, outras negativas, tal, mas aí sim eu tive uma imagem ali muito mais concreta, né? E se eu fosse fazer uma história fictícia sobre a favela antes, ia ser uma coisa repleta de clichês, por mais que eu tentasse fugir, né? Claro. Uma imagem estereotipada. Já o Olimpo Tropical, Sim. pois foi uma cena que eu vi ali, por isso que é engraçado. Eu não leria, né, não compraria esse livro, mas eu tinha que contar essa história, né? Foi um episódio que, andando por lá com o Maurício, uma hora ele chegou, precisava falar com alguém dentro de uma casa, e aí ele pediu para eu esperar ali fora, mas para eu encostar na parede, né? Porque aí ele mostrou uma escada ali bem comprida e explicou, né? Mostrou uns buracos de bala ali na parede, né? E já estava impressionadíssimo, né? E aí ele explicou, né? Olha, 24 horas por dia fica lá em cima um vigia do tráfico. E quando a polícia invade o morro, né, por não receber a parte dela, ele tem ordem de atirar e vai atirar sem querer saber quem está no caminho, né? Então fica aqui encostado na parede e tal. Eu encostei, essa casa deve estar bamba até hoje, deve ter a marca do meu corpo ali, né? Mas aí tínhamos que subir, né, de fato, por ali. E fomos subindo, foi até uma aula de argumentista para mim, né? Que fomos subindo, aquela imagem padrão, né, do vigia do tráfico foi crescendo na minha cabeça, eu imaginando ali já um sujeito com 6 metralhadoras em cada mão, né, que eu totalmente hostil, sim, que ia me olhar, o que é, né, o que você quer, mão na cabeça. E de repente, quando passamos, era um garoto de uns 15 anos de idade, sem camisa, né, recostado na cadeira, uma cadeira ali de plástico, com uma pistolinha ali na mão, claro, qualquer arma me impressiona, mas muito menor do que aquela que eu imaginei, e com cara de tédio, entendeu? E aí, quando eu vi isso, me puxou o tapete, era para ele esperar tudo menos aquilo, né? E eu fui embora imaginando, né, o que leva o garoto a estar ali, por mais que a gente saiba na teoria, mas você se esbarrar com isso, né? E fiquei refletindo sobre essa figura por muito tempo. Claro que eu não ia fazer como o Maurício, né? Olha, o que você acha de contarmos sua vida em BD? Né? Aí não. Mas dentro dali do que eu já tinha ficado, né, passei a conhecer ali da favela, eu já me senti seguro para, né, criar um personagem em cima desse rapaz. Né? Reparei que na maioria dos seus trabalhos ficas responsável por ambas as componentes, a parte gráfica e a parte narrativa. Neste caso, és apenas o narrador. Porquê? Porque esta escolha de ter alguém para desenhar? Eu fui, ao longo dos anos, desenhando cada vez mais. Teve uma época que eu praticamente só fazia os cenários e passava para outros desenhadores. E foi a partir de um momento, de repente a partir de 2008, que eu comecei ali a achar o meu caminho, né, o que eu tinha a dizer com o desenho também. Né? E entre também achar e o desenho amadurecer, foi todo um processo. Né? Mas mesmo hoje, desenhando a maior parte das minhas histórias, eu gosto de fazer essas parcerias. Eu acho que sai e bem desapegado mesmo, a graça é essa. Entendeu?
Eu termino a história, dou para o desenhador e falo, olha, o filho é teu. Ou seja, nem sequer tentas impor Não. a tua versão, nem em termos espaciais, nem em termos... Sim, entregas não, mesmo. não, pelo contrário. A não ser que seja algo muito, né, importante ali para a história. Se não for, eu vou especificar ali, quadro 1, cena. O personagem entra na sala. Se ele vai abrir a porta desse jeito, daquele, se vai ter um gato no sofá, aí eu deixo, né, mesmo para a imaginação do desenhador. É mesmo uma coautoria, né? E tive ótimos resultados. Claro, né, tem que ser alguém que eu conheça também, né, que eu confie. Sim. Mas eu gosto de continuar fazendo isso. E às vezes tem histórias ali que essa eu tenho que desenhar. E algumas, ok, eu desenharia, mas de repente se eu passo, né, pode ser, é muito intuitivo, né? Bastante diferente destes livros que eu acabei de falar é Idiota. Idiota é a adaptação do romance de Dostoiévski com o mesmo título. Em Portugal, o Idiota foi publicado na coleção Novela Gráfica pela Levoar. Trata-se de um trabalho que contém o estilo vincado de André Diniz, mas caracteriza-se por ter poucas palavras, recorrendo sobretudo à expressividade e às interações entre as personagens. O que é que te levou a mudar um pouco de registro e fazer a adaptação deste romance tão longo e pesado para a banda desenhada? Esse aí teve uma história mais longa, né? Não só pelo tamanho do livro, mas foi por volta de 2011, talvez, né? Que eu li o livro e simplesmente me apaixonei. Certo. Entendeu? E até ao final do livro, cheguei à conclusão que eu precisava fazer alguma coisa com ele, né? Precisava trabalhar com ele. E aí eu tinha 2 desafios, né? Logo de cara. Primeiro que naquela época no Brasil, né, e o meu mercado na época ainda era o Brasil, né? Havia havia um grande número de adaptações por conta de compras do governo para as bibliotecas, então virou assim um dia para o outro houve uma explosão de adaptações, né? Nós até brincávamos assim, no prêmio, né, no HQ Mix, nosso principal troféu, tinha que ter a categoria de melhor Dom Casmurro. Não, melhor Dom Casmurro do ano, né? Que aí só o mesmo título, às vezes tinha 5, 6, né? E eu queria fazer algo que fugisse disso, não chegasse ao leitor com cara de ser mais uma adaptação, né? Certo. E ao mesmo tempo, o livro, ele é tudo menos... É o pior livro de todos ali para traduzir para BD. Ele é muito diálogo, é muito verborrágico. Né? Ainda por cima, porque foi adaptado sem palavras. Pois é, aí a ideia aí foi assim, foi meio que uma reação a isso. Então, para ter um toque diferente, né? Para fugir dessa ideia de que foi feito para a escola e para quebrar essa questão, eu vou para o caminho oposto. Né? Eu vou tentar recontar essa história quase sem palavras. Né? E aí... A concepção da BD mudou muito ao longo desse tempo, tinha um visual, eu mudei, eu cheguei a fazer quase 100 páginas, não que eu seja perfeccionista, mas foi um caso específico, tinha quase 100 páginas, depois eu joguei fora, eu refiz em outro estilo, e não, claro, veja, não que eu fiquei de 2011 até agora, né, até 2017 só trabalhando nele, né, mas ele me exigiu, teve pausas na minha vida também. E aí mas essas 2 ideias mantiveram, assim, fazer, né, um livro que se contasse visualmente e principalmente assim, isso não é um resumo do original, não é uma forma mais fácil de ler a obra original, até porque se eu tentasse isso seria, né, fracassaria ali na mesma hora, né? O original foi escrito ali por um russo no século XIX, né? Provavelmente a pena, não sei, para um mestre da literatura mundial, e eu ia redesenhar um brasileiro num iPad Pro, né? No século XXI. Pois é, que nunca esteve na Rússia. Sim. Então, né, seria ridículo, né? Tentar e não teria porquê. E quem quer ler o original tem na livraria, né? Então eu acredito muito na adaptação, né, nesse sentido.
esse não é o idiota do Dostoiévski. Certo. Esse é, isso fica até engraçado falar assim, mas é o idiota do André Diniz. Interprete como quiser, né? E não é pedante a minha parte falar isso, pelo contrário, né? Assim, quem sou eu para querer, né? Achar que o meu... É uma interpretação, digamos assim. Sim, sim, sim. Né, o original deu inspiração. Agora vamos fazer adaptação, né? Vamos fazer uma outra obra derivada. O livro foi publicado primeiro em que mercado? Aqui. Como é que surgiu a oportunidade de publicar logo na coleção Novela Gráfica? Foi pelo José Hartwig de Freitas, que já era um amigo ali, independente, né, da questão. Isso que é muito bacana nesse meio dos quadrinhos, entendeu? Da BD. A gente tem ali uma... Se você está ali independente de, sabe, fazer esse contato ou aquele, se você está simplesmente ali livre para conhecer as pessoas, tem surpresas muito gostosas e eu sou muito tranquilo com isso, entendeu? Se publicasse ou não, a amizade continuaria. Partiu dele o convite, né, que ele soube ali desse trabalho que eu estava a fazer. E tenho amigos que eu sei que, no fundo, nem são fãs do meu trabalho, não são exatamente meus leitores, amigos editores que nunca me publicaram. Isso, para mim, Claro, né, não faz diferença. São coisas totalmente diferentes. Sim, é um meio... E, para mim, assim, você ter ego no meio da BD é um pouco ridículo demais. É meio como você achar que é o dono do mundo sendo síndico do prédio. Mas dali, né, essa amizade ali inicial, surgiu o convite e, claro, né, não tinha, né, aquela pergunta que faz que já está respondida, né, como assim? Então, foi uma experiência maravilhosa. E no Brasil eu tive a felicidade também de sair pela Companhia das Letras, né, que também Uma editora pesada. Sim. No bom sentido. No melhor sentido, né, dele, tamanho e respeito, Sim. né? E foi muito bacana. Mas é interessante que eu já acho que uns 4 livros meus já foram publicados primeiro aqui, né? Inclusive meu último está inédito no Brasil ainda, né? Saiu aqui primeiro. Sendo o último, Malditos É Amigos. o Malditos Amigos, sim. Para quem não conhece, trata-se de um trabalho mais recente que se centra na doença psicológica, mais especificamente no esgotamento. Este tipo de doença é minimizada pela maioria das pessoas que nos rodeiam, dificultando o diagnóstico e até às vezes o tratamento. Qual a origem deste livro? Experiência pessoal, não tenha dúvida. Assim, é um personagem fictício, né? Mas eu prestei para ele toda a minha experiência. Antes de vir para cá, em 2016, eu morei 5 anos em São Paulo, né? Já expliquei parte da causa, né? Mas eu ainda prefiro São Paulo do que o Rio, me dou melhor ali com os problemas de São Paulo. São Paulo é uma cidade fascinante quando a gente pensa na vida cultural, fascinante mesmo, assim, não fica nada a dever com, acho que, nenhuma capital do mundo inteiro. E sente-se Malditos Amigos, eu lembro-me de bastantes referências à cidade. Sim. E ali o Malditos Amigos surgiu de... Eram 4 ideias antigas minhas ali, 4 ideias diferentes que se somaram, né? Eu tinha já uma ideia de fazer uma história sobre um tatuador passado ali no centro de São Paulo, naquelas galerias ali, cheias de lojas, mas não vinha a história para ele. Aí teve a minha experiência, né, em São Paulo, desses 5 anos, né? Por mais que eu ame a cidade ali, eu desenvolvi ali uma estafa com depressão, com tudo isso junto, e passei um período ali que eu não conseguia quase levantar da cama, memória horrível, atenção, foco, né? Até passagens cômicos, a história até tem humor também, né? Sim. E eu queria justamente falar desse tema de depressão com mostrar essa depressão que não tem nada a ver com aquela que a gente imagina, entendeu? Certo. Até porque acho que é uma das principais dificuldades com o tema, é exatamente a perspectiva que se cria em relação e aquilo que depois a pessoa acaba de dizer que passa e que difere bastante do preconceito que existe em relação ao esgotamento. Pois é, e até falta de informação. Eu fiquei 1 ano me tratando ali, indo fazer exame disso, daquilo, pelo esgotamento. Eu, que me julgava informado, levei 1 ano até o dia que a minha mulher sugeriu, será que isso não é uma depressão? Eu falei, olha, será? Né?
E aí que eu encontrei o tratamento ali que me fez sair disso, né? Mas até por isso, porque você vê, eu tinha... Foi um dos melhores, um dos períodos ali que tudo estava dando certo na minha vida e, ao mesmo tempo, eu não tinha tristeza, entendeu? Eu tinha uma indiferença a tudo e um esgotamento, né? É diferente, eu não tinha aquela tristeza, né? Então, eu mesmo demorei, né? Até por isso que eu gosto muito de falar sobre o assunto, porque às vezes né? Às vezes a pessoa está passando por isso e não tem ideia, né? Então, juntou essa questão, esse personagem ali do tatuador, eu emprestei a ele essa experiência. Falar sobre São Paulo desde os anos 90, as primeiras vezes que eu fui lá, era uma vontade minha, assim, muito forte, fazer uma história sobre aquele centro, sobre aquela cidade caótica, feia e fascinante. A cidade é muito feia, mas é fascinante. É uma cidade que não é feita para gente morar, é feita para carros, é feita para... Mas, não sei, tem um fascínio ali inexplicável. Né? E também contextualizar ali um pouco aquela fase dos fanzines ali nos anos 90, no Rio, e aí eu prestei esse passado ao personagem. Então foi muito gostoso. 4 coisas ali que me inspiravam bastante e que se juntaram né, e veio a ideia do livro. Vou pegar num trabalho bastante mais antigo. 7 Vidas. Sim. Que é um trabalho mais pessoal e que apresenta, pelo que eu percebi, experiência com terapia de regressão. Sim, sim. Diria que esta experiência foi bastante marcante, pelo menos do que eu depreendo do livro. Como é que foi? Não, foi uma experiência incrível. E por aí dá para ver que eu gosto de variar os temas. Né? Sim, é bastante diferente do... Sim. Eu fiz uma época, acho que foi pouco depois de sair do Rio, 2004, né, 2005, e eu fiz essa... Aliás, não, foi por esse período. E eu fiquei sabendo, né, uma amiga em comum falou dessa questão de terapia vidas passadas, e na época eu não buscava terapia, eu não buscava nada, mas aquilo atiçou muito a minha curiosidade, muito. Eu não buscava ali... resolver nada, não buscava mudar minha vida, resposta a nada. Eu queria passar por aquela experiência. Né? E dito isso, assim, foi uma experiência absolutamente incrível. Se me perguntar hoje, a vida passada existe ou não, não sei, continuo sabendo tanto quanto antes, não posso dizer. Mas o fato é o seguinte, algo muito forte aconteceu ali, seja inconsciente coletivo, muito além ali, assim, de uma sugestão. Não, é mesmo uma coisa muito profunda ali. Né? E né, eu revi as supostas ali vidas passadas, né? E foi incrível assim como que havia toda uma história ali assim sendo contada da primeira à última, com um começo, meio e fim, e coisas que apareciam às vezes no começo que não faziam o menor sentido para mim, só iam se encaixar depois. Entendeu? E se fosse o caso de eu... Por exemplo, quando eu fiz o Morro da Favela, contando a vida do Maurício, né? Aquilo é bem fiel. Mas para ser fiel, às vezes umas coisas ali eu mudei um pouco de ordem, eu criei um melhor amigo dele que não existe para justificar vários episódios com amigos diferentes, tal. Ali no 7 Vidas eu não mudei nada, porque da forma que aconteceu foi incrível. Assim, foi uma história ali com começo, meio e fim. E se eu mudasse alguma coisa ali, perdia, né? E com questões assim, né? Uma questão com a minha perna direita começava a se manifestar e de uma forma ali, né, impressionante, forte, né? Ela ficava rígida e doendo. E já tive outros episódios na vida ali, antes, depois também. Então, enfim, foi não precisa não precisa sequer ter interesse na questão do... Não falo isso pela propaganda, claro. Mas você para ler, e acho até que para fazer essa terapia, se acredita ou não em vida passada é o de menos, né? Mas aquilo tudo ali que se passou, seja o que for, foi uma experiência transformadora. E aí, claro, eu ia contar em BD, né? Se a gente, o bom de escrever histórias, né? Nesse caso, foi uma coisa boa, né? Que gerou uma BD. Mas às vezes até coisas ruins, né? Com a depressão, tem esse lado, mas pelo menos dá uma boa BD. Né? Para dar um sentido de realidade. Sim. Que for, pelo menos tem esse consolo de dar
Ah, fiquei um mês aqui internado no hospital. Ah, vou contar em BD, vai ser interessante. Não fiquei, foi só um exemplo. Mas eu fui para casa recentemente operada e efetivamente há cenas que se passam num hospital que ninguém imagina. Então, olha só. Passando dos trabalhos ao futuro, tens algum projeto que está para publicação? O que é que estás a trabalhar atualmente? Sempre tem as 10 histórias, aí, desde os primeiros rabiscos até trabalhos ali mais desenvolvidos, né? Eu estou fazendo uma história agora, passada ali nos anos 70, mas para falar um pouco ainda do Brasil de hoje. E é uma história difícil, às vezes, de se eu começar a falar um pouquinho assim, vai dar uma impressão totalmente equivocada, né? Mas essa que está mais adiantada, né? Eu dei ela 70% desenhada, assim, né? E outra parte ali já adiantada para finalizar, né? Então ela está prestes mesmo a terminar. E há outras, desde histórias ali assim, com ideias já desenvolvidas até ideias para a história que eu não sentei ainda para trabalhar, mas já amadureceu ao ponto de eu saber que dali vai sair alguma coisa. Mas é sempre assim, sempre tem, né, um monte de ideias ali, tem um caderninho ali que eu vou anotando ao longo dos anos, aí às vezes uma ideia que eu anotei há 5 anos atrás, que eu não tinha ali uma maturidade ou uma experiência, né, para encaixar com aquilo, ou hoje já está interessante de contar, então essa coisa meio caótica mesmo. E publicações fora da língua portuguesa? Tem previsto agora, certo. Sim, é o Olimpo Tropical, né, na Polônia, e se tudo correr bem, Malditos Amigos na França. Né, falando aqui em primeira mão. Muito obrigada por ter estado connosco e por teres aceito o convite. Nossa, muito. Só quem tem que agradecer aqui sou eu. Boa tarde a quem nos está a ouvir. Foi André Diniz a contar os seus projetos. Vai. Corpo fechado eu vou seguir. Na cidade dos homens. Corpo fechado eu vou seguir. Corpo fechado eu vou seguir. Fechado eu vou. Corpo fechado. Corpo fechado eu vou seguir. Correu, subi, desci, perdi o trem, mas mesmo assim eu me safei. Suor até bingo, foi por pouco. Agora é sério, é na bola do olho. Cada um por si, todos na mesma barca, soltos pelo mundo. Tenho força, tenho raiva, tenho um pouco de medo no fundo. Eu me assumo, sinto muito, mas mato no peito, passo de prima. Eu gingo e me viro, isso ninguém me ensina. Sangue, febre, sobe na errada, entonando caos dentro dessa casa. Quem tem sede, quem tem fome, bombando no coração de homem. Quem tem sede, quem tem fome, bombando no coração de homem. Quem vai pagar pra ver quem vai? Quem vai correr, quem vai ficar, quem vai? Quem vai pagar pra ver quem vai? Quem vai correr, quem vai ficar, quem vai? Quem vai, quem vai, quem vai? Vai. Corpo fechado eu vou seguir. Na cidade
nome é diferente. Corpo fechado eu vou seguir. O movimento é geral. Corpo fechado eu vou seguir. Corpo fechado eu vou seguir. Cidade do nome. Corpo fechado eu vou seguir. O movimento é geral. Corpo fechado eu vou seguir. Corpo fechado eu vou seguir. Fechado eu vou. Corpo fechado. Corpo fechado eu vou seguir. Livros, banda desenhada, cinema, eventos, críticas e derivados. São os rascunhos de Cristina Alves.